mesmo, né, pastor Paulo? Sim. Pastor Paulo Clava, que é pastor presidente da Primeira Igreja Batista da Lapa, trabalha ali perto da gente, formado em teologia pela Escola Superior de Teologia Evangélica, fundador e diretor do Seminário Livre, não é isso? Livre. Seminário Livre da Igreja Batista da Lapa, membro da diretoria do Conselho de Pastores do Estado de São Paulo. Pastor Paulo, muito bem-vindo, uma alegria receber o senhor aqui pela primeira vez, uma honra intermediar o primeiro debate do senhor aqui, que venham muitos. A honra é toda nossa, querido pastor. É um prazer estar aqui com vocês para a gente falar um assunto tão importante, né, e primordial na vida da igreja. Nós acreditamos de todo o nosso coração na existência do dons de línguas e a gente está aqui para conversar sobre isso. É um prazer. Direito aqui o pastor Isaac. Pastor Isaac é pastor da Igreja Batista da Redenção, formado em estudos teológicos pelo CPAJ, né, o Centro Presbiteriano de Pós-Graduação no Jumper, onde atualmente curso mestrado, é mestrando no Novo Testamento, possui formação em Direito pela Universidade Paulista de São Paulo, tem especialização em Direito Civil e Processual Civil pela Escola Paulista de Direito. O pastor Isaac é advogado, militante nas áreas civil, imobiliária e da família. Pastor Isaac, seja bem-vindo mais uma vez, você é figura marcante aqui, sempre presente nos debates. Alegria estar aqui mediando um debate com a sua presença. Bom dia a todos, bom dia, pastor Paulo, um prazer conhecê-lo. Lucas Revelo aí depois de tanto tempo. Verdade, pastor Isaac. Uma alegria estar aqui, sempre na rádio, falar desse assunto aí que, como o Lucas falou, foi colocado de uma maneira polêmica. As pessoas tendem a colocar, quando se trata de polêmica, as pessoas tendem a colocar mais o coração no assunto do que a razão e a teologia. Nós vamos tentar equilibrar os dois aí. Vou dar a honra ao nosso estreante, pastor Clava. Qual que é a sua opinião inicial nesse assunto? O dom de línguas dos pentecostais é falso? Eu, particularmente, na minha visão, eu não tenho como dizer que o dom de línguas dos pentecostais é falso. Até mesmo porque nós temos todo um embasamento teológico e bíblico para nós afirmarmos aquilo que nós estamos afirmando. Não somente aquilo que nós vemos nas igrejas pentecostais, essa manifestação, ou seja, é um fato que a gente não pode discutir. A gente fala que contra fato não argumenta, a gente vê as pessoas falando. Mas nós estamos aqui para ter um debate teológico, então a gente não vai usar somente aquilo que nós temos visto acontecer nas igrejas pentecostais. Eu creio que o que está acontecendo hoje e o que aconteceu desde Pentecostes é o cumprimento de uma promessa. Uma promessa que a gente vê desde o Velho Testamento, tanto Isaías falando como Joel. Eu quero me ater aqui mais a Joel, que nos últimos dias derramarei do Espírito Santo sobre toda a carne. E a gente vê isso, é fato notório, de que o cumprimento da profecia de Joel, e o próprio Pedro em Atos 2 declara que o que aconteceu foi o cumprimento da profecia de Joel, e a gente então vê a manifestação dos dons de línguas ali em Pentecostes, ou seja, em Atos 2. E a gente vai ver não somente Joel falando, nós vamos ver outras promessas falando a respeito deste dom de línguas na Bíblia, deste derramar do Espírito Santo de Deus na Bíblia. Ótimo. Pastor Isaac, o senhor tem coragem de dizer que o dom de línguas do pentecostais é falso? Tenho. Simples assim? É simples assim, irmãos. Não tem... assim, a gente... O que eu disse, as pessoas... Ele foi tão frontal. Ele disse tem. No caso, tem a certeza que os dons... o dom de língua que os pentecostais falam é totalmente falso. Vamos lá acompanhar. Levam o coração para o assunto, aquela coisa toda, mas nós temos que pensar à luz da Bíblia. Um grande erro dos evangélicos de hoje, não só dos pentecostais, né? Mas você falou que nós estamos entre dois batistas, né? Infelizmente, perdeu-se muito daquela identificação, exceto os presbiterianos, que ainda mantém isso um pouco mais enraizado, né? Mas hoje perdeu-se isso, infelizmente. Você vai numa igreja batista, você acha que você está numa igreja pentecostal, e às vezes você vai numa igreja pentecostal, tem um culto saudável ali, um culto ordeiro, e você não percebe ali a diferença. Mas enfim, né, apesar disso, essas manifestações todas aí, esse suposto dom de línguas, ele é falso. Por quê? Porque à luz do que nós vemos, comparando com o que está escrito em Atos 2, nós não vemos semelhança. Porque lá em Atos 2,
Atos 2 define o que é o dom de línguas. Ele define claramente nos versículos subsequentes ao batismo do Espírito Santo, define o que é o dom de línguas. E o que nós vemos hoje, infelizmente, é uma sugestão. Essas pessoas que creem nisso, tem muitos crentes que creem nessas supostas experiências e manifestações, com todo respeito, estão sinceramente enganadas. Por quê? Porque o dom de línguas bíblico, verdadeiro, é esse daqui, ó. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que estão aí falando? Galileus aqui é um termo, né, que nasce na Galileia, era muito pobre, não era instruído, era alguém ignorante. Como é que esses homens, galileus, não instruídos, semi-analfabetos, para trazer aqui para o nosso contexto, como é que eles estão falando a nossa língua? E o texto continua: como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos pardos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito e das regiões da Líbia, mediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Olha quanta gente havia ali por conta da festa de Pentecostes. Muitas línguas, muitos dialectos, que é a palavra utilizada aqui. Como os ouvimos falar em nossas... Que o pastor falou. Que os batistas perderam muito da sua identidade. Eu particularmente acredito que os batistas ganharam. Deixa eu falar uma coisa para vocês, abrir um pouquinho aqui o meu coração em relação àquilo que nós ganhamos. Meu pai era pastor batista, meu avô era pastor batista, meu bisavô era pastor batista. Eu não, agora, anteriormente, já não sei, mas eu sou mais ou menos a 6ª geração, não somente de evangélicos, eu tenho esse privilégio, essa alegria na minha família, de ser a 6ª ou 7ª geração de evangélicos na minha família. E todos os meus queridos antepassados, todos eles eram sensacionalistas, né? Eles acreditavam que os dons cessaram a partir da morte dos apóstolos ou algo parecido. Mas meu pai, ele sempre foi um pastor batista extremamente tradicional. Meu pai foi muito conhecido na Convenção Batista Brasileira. Meu pai foi uma pessoa muito envolvida na convenção, secretário, enfim, era pregador oficial, não somente das convenções nacionais, mas também estaduais, mas enfim. Mas dentro do coração dele, apesar dele ter aprendido que os dons haviam cessado e as línguas haviam cessadas, ele aprendeu isso no seminário, com toda a teologia que ele recebeu essa informação dos seus pais, dos seus avós. Glória a Deus por isso, porque ele recebeu uma base teológica muito forte. Mas ele sentia no coração dele que poderia haver alguma coisa a mais de Deus. Ele sentia no coração dele que poderia haver uma manifestação a mais do Senhor Deus. Mas ele era, vou usar essa palavra, talvez não seja a palavra mais adequada, mas ele se sentia bloqueado pela sua teologia. Ele se sentia bloqueado por aquilo que ele aprendeu do seu pai, daquilo que ele aprendeu nos circuitos acadêmicos, teológicos, que isso não existia mais, que isso foi só para o momento, o que aconteceu em Atos foi só o dialectos. Então ele se bloqueava. Mas um dia ele falou assim: quer saber de uma coisa? Eu vou buscar. Não tem nada a perder. E ele começou a se abrir um pouquinho mais para aquilo que, quem sabe, isso seja uma verdade. É tanta gente falando em línguas, é tanta gente falando sobre isso. Será que eu não estou perdendo? Será que isso não é uma ferramenta extraordinária do Espírito Santo? Porque eu entendo que falar em línguas, e eu vou entrar daqui a pouco nessa questão, dos vários tipos de falar em línguas, ele pensa assim: será que eu não estou perdendo? E ele começou a se abrir para isso. E quando ele se abriu, ele realmente buscou e recebeu. E eu acho que esse buscar e recebeu, na minha concepção, pastor, com todo carinho, né, não foi uma perca. Para mim, ele buscar e receber foi
um achar. Bom, agora vamos entrar na teologia aqui. É inquestionável, pastor, que aquilo que aconteceu em Atos 2, aliás, inquestionável em partes, né? Então, as pessoas, o que aconteceu em Atos 2, que eles começaram a falar em outras línguas, e a Bíblia deixa extremamente clara que as pessoas entendiam, né? E eles falavam nas outras línguas, então eles entendiam e estavam falando a respeito das maravilhas de Deus. E aqui, como o pastor bem citou, não são todos esses galileus, pessoas indoutas. Como que nós estamos entendendo ele falar nas nossas próprias línguas? Versículo 8 de Atos 2, pois nós ouvimos cada um na nossa própria ouvinda, na nossa própria língua que somos criados. E aí ele vai citar aqui, acho que são 12 ou 14 línguas, dos pardos, dos medos, elamitas, dos que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, e assim por diante. O texto diz, e eu confesso a você que eu não tenho resposta para isso, mas eu me abro para um leque de possibilidades, que a Bíblia diz assim, eles ouviram. A minha pergunta, e eu confesso que eu não tenho resposta, é que, vou pegar Pedro, especificamente Pedro, tá? Que ele estava lá no Pentecostes, estavam 120, mas eu vou pegar Pedro, tá? Só como um exemplo, podia pegar qualquer outra pessoa. Será que Pedro falou na língua dos medos e as pessoas ouviram na língua dos medos? Ou Pedro falou em hebraico, sei lá, em grego koiné, e as pessoas entenderam a língua dos medos? Entendeu? Porque a Bíblia não é clara qual foi a linguagem que os discípulos falaram, ou falaram em línguas estranhas, e eles entenderam na língua a qual eles foram nascidas. Essa informação é impossível da gente dar, por isso que eu estou sendo muito sincero, muito verdadeiro quando a gente lê a Bíblia. A Bíblia diz assim, nós ouvimos, ponto, fato, inquestionável. Agora, qual foi a língua que eles falaram? Essa dúvida, essa resposta eu não tenho. É uma dúvida muito interessante, né? Quer dizer, qual foi a língua que de fato os discípulos no dia de Pentecostes falaram? Eles falaram hebraico, eles falaram aramaico, eles falaram que idioma? Mas parece-nos que de acordo com o texto é algo muito simples. Foi uma linguagem que eles desconheciam, mas que falavam da grandeza de Deus. Mas a questão do pastor Paulo aqui é que ele rebate qual era essa língua. Será que ele sabia que estava a falar, entendia, ou só estava a falar por falar? É uma boa pergunta. Até me abro para o fato da possibilidade deles terem de fato falado, vou usar uma língua internacional, tá? Deles terem falado uma língua internacional e as pessoas ouviram uma língua internacional. Mas eu não me fecho para outras duas possibilidades. Volto a dizer, duas possibilidades. Possibilidade A, deles terem falado o aramaico e eles entenderam na língua dos pardos, ou eles terem falado em línguas estranhas e eles entenderam na língua dos pardos. Mas que houve ali um sinal para os incrédulos, isso é inquestionável. Ótimo. Pastor Isaac, e aí? Pastor Paulo, com todo o respeito, nós podemos, assim, o grande problema, não só dos pentecostais, mas todos que tentam aí por defender essa contemporaneidade do dom de línguas, e não dá nem para chamar de dom de línguas, porque o dom de línguas eu defini aqui. O que nós vemos hoje é um monte de sílabas sem sentido sendo proferidas e as pessoas atribuindo isso ao Espírito Santo, que é um absurdo. Mas, com todo o respeito, nós conseguimos olhar para o texto inspirado, inerrante, infalível, claro, e extrair dele um significado. Nós vemos aqui o versículo 4 falando, ó, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. Eles estão falando em outras línguas. A gente só não sabe que outras línguas são essas. Ok? Sabemos sim pelo discorrer do texto. Eles falam no versículo
mais abaixo, né? Não porventura, não são No caso, a pergunta que o pastor Paulo fez ao pastor Isaac é que se os discípulos sabiam da língua que eles estavam a falar, se eles entendiam a língua que estavam a falar, já que, por exemplo, eram muitas pessoas, né? Eram 100 e tal pessoas. Então, se essas todas as pessoas falavam só num único idioma, ou falavam, no caso, que eles sabiam, né? Ou falava em outros idiomas, ou numa linguagem desconhecida que ele próprio também não sabia. Essa era a colocação do pastor Paulo ao pastor Isaac. Mas vê que... Mas vamos lá, parceiro. porventura galileus, todos esses que estão falando, e como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua. Eles estão ouvindo falar em nossa própria língua materna. Então, existe uma relação entre a fala e o ouvido. Então, essa tentativa de o que eles estão falando, o que eles estão ouvindo, aí ficar esse telefone sem fio aí, é tentar trazer o sistema, ou tentar trazer uma crença para dentro do texto, e não extrair do texto a crença correta. O dom de línguas é isso aqui, é isso que está definido aqui, o dom de línguas. Não é outra coisa. Nós não podemos, mas pode ser isso, pode ser aquilo, justamente para tentar justificar algo que é feito hoje em dia. Essa experiência, essa vontade de, não, isso que eu tive. Não, nós não podemos fazer assim. Quem dita a nossa experiência é a palavra, e a palavra sempre. Aí, sim, a nossa experiência não pode ser além da palavra. Ok, boa. Eu não posso pegar a minha experiência e colocá-la e tentar fazer o texto se adequar a ela. Não é ao contrário, eu pego a minha experiência e digo, não, eu não posso ter essa experiência, porque isso não é verdadeiro. Eu não posso viver dessa maneira, porque isso não é correto. Eu não posso inventar tal coisa, porque isso não tem base bíblica. Então, eu olho para esse texto aqui, que é a definição clássica e clara do dom de línguas, e digo, isso aqui é o dom de línguas. Se existe hoje, se não existe, ok, Lucas e pastor Paulo. Vamos talvez mais para frente falar sobre isso. Mas o dom de línguas é uma pessoa que nunca estudou um idioma, um idioma estranho, por isso que digo línguas estranhas, né? Um idioma estranho para a pessoa que fala, começar a falar sem nunca ter ouvido, estudado, e aqui mais claro impossível, são galileus, são pessoas, como o pastor mencionou, são pessoas indoutas, são pessoas incautas. Então, não tem como fugir disso daqui. Quando nós vamos, por exemplo, e é um texto bem mencionado aqui. Antes de você iniciar esse segundo argumento, pastor Isaac, eu consegui aqui nesses primeiros momentos, no primeiro e segundo momento, garantir uma equivalência de tempo para ambos, e eu vou dar liberdade, tendo em vista que estamos na mesa com pastores maduros, para que haja essa interlocução, à medida que um traga um argumento, o outro possa, como o pastor Paulo quis até fazer nesse primeiro momento, mas assim a gente garante que as posições estejam bem fundamentadas e depois essa interlocução positiva para o nosso ouvinte. A gente tem também participação de ouvinte. O ouvinte mandou um áudio para cá, eu queria ouvi-lo antes da gente ter o break e voltar com essa interlocução aqui entre os pastores convidados. Vamos ouvir aqui a participação de um dos nossos ouvintes que está aí na agulha, né, Rafael? Bom dia, paz. Eu pergunto para os debatedores, o dom de língua é vigente para os tempos de hoje? E se sim, qual? Como se daria isso? Qual dom vocês estão falando? Esses que a gente vê aí, essas palavras desconexas, qual é a prova bíblica de que as línguas estranhas seria essas palavras desconexas que são faladas hoje em dia? Pastor Paulo. Uma boa pergunta. Um minuto para a resposta do ouvinte. 1 minuto? Corre, pastor. Paulo fala aqui em Coríntios 14, no versículo 14, está falando de orar em línguas. Algumas pessoas falam
Paulo diz assim: eu dou graças a Deus porque eu falo mais línguas do que todos vocês. Algumas pessoas falam que isso era uma prepotência, uma arrogância de Paulo, dizendo que ele era um baita de um poliglota, que ele falava em muitas línguas internacionais, digamos assim. Agora, se Paulo falava em línguas internacionais, qual é a razão, pelo amor de Deus, que Paulo diz assim, versículo 3 do capítulo 14, o que fala em línguas estranhas, ore para que possa interpretar. Por exemplo, se eu estou falando em inglês, para que eu vou orar para interpretar? Para que eu vou pedir o sobrenatural? Lá, esses sons estranhos aí e tudo mais, é justamente a nossa perplexidade diante de algo que não existe. Essas palavras, esse balbuciar aí de sílabas sem sentido. O que existiu ali em 1 Coríntios 14, e Paulo utiliza bastante da ironia para comparar o dom de línguas com o dom de profecia e colocar o dom de profecia acima do dom de línguas, porque parece que o problema ali em Corinto era que estava todo mundo querendo aparecer com o dom de línguas, por isso que ele procurem os melhores dons, e aí ele vai fazer essa distinção entre profecia e línguas. E o que as pessoas não conseguem ver, que o dom de línguas no capítulo 14 de 1 Coríntios está sendo ali minimizado em relação ao dom de profecia. Dando tempo para o senhor concluir aquela resposta que o senhor dava para o nosso ouvinte, né? O que é o dom de línguas nos dias de hoje? Vamos voltar um pouquinho àquilo que eu estava falando. Paulo diz assim, lá no versículo 18, capítulo 14 de 1 Coríntios: dou graças ao meu Deus, porque falo mais língua do que todos vós. Só que se a gente voltar um pouquinho, lá no versículo 13, ele diz assim: o que fala em língua estranha, e ele diz que fala mais do que todos nós, ore para que possa interpretar. Volta a pegar aqui um exemplo, se Paulo falasse em inglês, vamos supor. Para que ele vai orar para Deus interpretar se ele já sabe a tradução? Agora, respondendo à questão do nosso querido irmão, Paulo está dizendo o seguinte, versículo 14: porque se eu orar em línguas estranhas, o meu espírito ora bem. Isso é algo espiritual. Mas o meu entendimento fica sem fruto. O que Paulo está dizendo? Quando eu estou orando em língua estranha, não é como se eu estivesse orando em inglês, porque se eu falo inglês, eu entendo perfeitamente. Se eu falo na língua dos pardos, eu entendo perfeitamente. Mas quando eu estou falando em língua estranha, eu não entendo nada, a não ser que o Espírito Santo me dê a interpretação. Por isso ele diz, ore para que possa interpretar. Então, a pessoa que ouve alguém falar em língua estranha, e até mesmo a pessoa que fala em línguas estranhas, ela não está entendendo absolutamente nada, porque em espírito ela fala em mistérios. Então, as pessoas ficam falando coisas sem sentidos. Humanamente falando, é bem verdade. Nem a pessoa entende, a não ser que o Espírito lhe dê a interpretação, e nem a pessoa que está ouvindo entende, a não ser que haja um sobrenatural de Deus. Então, realmente parece desconexo, sem sentido, sem razão, mas isso é no campo, não da lógica, isso é no campo espiritual. Maravilha, pastor Paulo. Pastor Isaac, mais 2 minutos para o senhor completar essa resposta que o senhor iniciou ao ouvinte no bloco anterior. Mistério na Bíblia refere-se às verdades anteriormente desconhecidas das gerações passadas e reveladas no Novo Testamento. Isso é mistério na Bíblia, no Novo Testamento. Você pode ver Paulo falando disso em Efésios, falando isso em 1 Coríntios 15, eis que vos digo um mistério. Olha lá, vai falar. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, falando da ressurreição. Isso era um mistério. Então, mesmo que nós possamos admitir que mistério, no versículo 2 de 1 Coríntios 15, seja algo que ninguém entende, e de fato ninguém entende, nem como diz o texto, o próprio interlocutor, nós vamos lá para o versículo 9 e vamos ver aqui. Assim como acontece com vocês, se não proferirem palavras compreensíveis com a língua, como alguém saberá o que está sendo dito? É uma crítica que o apóstolo Paulo está
fazendo aqui. Então, esses blá blá blá, blabachura, nebes cantas aí, é isso aqui, é uma crítica. Vocês estão simplesmente falando ao ar. Sem dúvida, há diversos idiomas no mundo, todavia nenhum deles é sem sentido. Então, qual é o objetivo do dom de línguas? O primeiro eu mencionei, falar das grandezas de Deus, Atos 2:11. Segundo objetivo está mais abaixo no capítulo 14, que o dom de línguas é um sinal para os incrédulos. Então, se você fala em línguas aí achando que está edificando a igreja, achando que está fazendo bem, o dom de línguas, segundo a palavra de Deus, tem esses dois objetivos: falar das grandezas de Deus, em outras línguas, para os incrédulos. E aqui o texto vai confirmar que o dom de línguas era sinal de juízo para os ouvintes incrédulos. Pastor Isaac, permito que você continue no seu raciocínio, mas eu dou liberdade, pastor Paulo, quando o senhor quiser interromper e participar aqui para uma interlocução produtiva para a nossa audiência. Então fiquem à vontade para trocarem figurinhas aí. Ok, e para terminar Pode aqui, continuar. sendo sinal de juízo para os incrédulos, especialmente os judeus, porque trata-se de uma profecia. Muito bom, pastor Isaac tem um argumento firme e pontual, não larga mão das suas ideias e do que ele vai direito ao assunto. Muito bom, vamos lá. Do Antigo Testamento, ouvirão falar em outras línguas e então haverá juízo da parte de Deus. Quando aconteceu esse juízo? E aí, respondendo um pouco, talvez os irmãos que estão na internet, ou esse irmão que perguntou se cessou ou não, né? Quando cessou o propósito desse dom, quando cessou o próprio dom, o seu objetivo foi alcançado? Quando veio o juízo sobre Israel na destruição de Jerusalém no ano 70 por parte do general Tito. Esse foi o objetivo. Dois objetivos: falar das grandezas de Deus para que o evangelho fosse espalhado rapidamente. Por isso que o apóstolo Paulo falava em várias línguas. Se o apóstolo isso faz-me lembrar aqui, o pastor acabou de dizer que cessou, né? Cessou no caso, com a morte dos apóstolos, também os dons espirituais foram com eles. Só o dom de pastor que não foi, né? Mas vários tipos diferentes de línguas. Seria mais fazer uma comparação, talvez até grotesca, só para nossos ouvintes entenderem. Comparação grotesca, porque não dá para aplicar uma coisa espiritual a alguma coisa tão humana. Vamos supor que eu diga que eu tenho uma loja de sapatos. Será que na minha loja de sapatos só tem um tipo de sapato? Não, eu vou ter sapato confortáveis, menos confortáveis, são sapatos para práticas de esporte, sapatos para você passar, sapatos para inverno, sapatos para verão, aberto, masculino, feminino, ou seja, eu tenho um leque. Dependendo do propósito, você vai usar um tipo diferente de calçado. Então, eu quando vou à igreja, uso um tipo de calçado, quando eu vou jogar bola, eu uso outro tipo de calçado. Depende do propósito. A mesma coisa acontece com o dom de línguas, ao meu entender. Depende do propósito. Quando a gente começar a olhar a Bíblia de uma maneira um pouquinho mais ampla, não fechar somente em Atos 2, cujo propósito era ser um sinal para os incrédulos, né? Cujo propósito é alavancar ali a igreja, eu não discuto esse propósito. Agora a gente tem que abrir um pouquinho mais esse leque. Então, o propósito, por exemplo, da água. O propósito da água aqui nesse momento é matar a minha sede, mas é limitar demais o propósito da água dizendo que é só para matar a sede. Eu posso tomar banho com a minha água, fazer comida com a água. Então, o dom de línguas, eu entendo que o propósito dele é muito maior do que ser simplesmente um sinal para os incrédulos, usando aí línguas internacionais. Posso? Concordo? Pastor, quer falar? Quero. Por favor, pastor. Pastor, com todo respeito, eles são muito respeitosos, os dois, muito bom. As coisas na Bíblia, a interpretação bíblica, ela é e deve ser sempre limitada à intenção do autor, ao que ela diz. Nós não podemos extrapolar,
Nós não podemos esticar o sentido das coisas que são, sob pena de inventarmos ensinos novos, heresias, por assim dizer, coisas que o autor bíblico não entendeu. Esse argumento de limitar Deus, esse é muito utilizado, né? Limitar Deus. Nós, cessacionistas, por assim dizer, nós não limitamos Deus além do que ele se limita a fazer. Deus, ele faz o que ele quer, isso nós cremos. Deus é soberano, Deus é onipotente, mas ele tem um modo de realizar as coisas. E ele revelou esse modo pelo qual ele realiza as coisas. São as famosas, vou provocar um pouco o Lucas aqui, as famosas dispensações. É o modo como Deus age na história, respeitando os seus próprios, entre aspas, os seus próprios limites, o limite da sua atuação. Então, se nós vemos na definição bíblica que o propósito do dom de línguas era, falar das grandezas de Deus, com objetivo evangelístico de expansão da igreja, e 2, ser um sinal, versículo 22 de 1 Coríntios 14, sinal para os descrentes e não para os que creem. E aí mencionando o versículo 21, né, está escrito na lei, por meio de homens de outras línguas e por meio de lábios de estrangeiros falarei a este povo, mas mesmo assim eles não me ouvirão. Então o objetivo do dom de línguas era esse. Deus revelou que eram esses. Nós não podemos dizer, mas porque Deus é grandioso, nós não podemos limitar. Ele o fez em sua palavra. Nós sairmos da palavra é extra palavra, e aí é experiência, aí é que nascem as invenções humanas. Eu creio que Deus pode fazer o que ele quiser, creio, mas ele faz de acordo com a sua revelação. Ótimo. É muito bom também aqui na divisão do tempo. O que acontece? O pastor Paulo tem um compromisso hoje aqui, logo após o nosso programa. Então. E o que acontece, pastor Paulo? Eu consegui aqui para nós 10 minutinhos para a gente continuar nas redes, para a gente continuar conversando sobre esse assunto. O senhor topa? Dá para encaixar os 10 minutinhos após o meio-dia aí? Um beijo para minha esposa que chegou agora. Que maravilha. Então, a gente vai ter um break daqui a pouco, daqui a alguns minutos, no final desse programa pelo DAIO, mas quem está nos ouvindo pelo 105,7 terá a oportunidade de acompanhar esse debate. Eu imagino que as participações ali no chat devam estar polvilhando, né? Devam estar borbulhando, e isso é muito bom, né? E o legal é que a gente está tendo a oportunidade de ouvir aqui os nossos convidados trazendo as suas contribuições. Então eu volto com o pastor Paulo para uma interlocução aí com as questões trazidas pelo pastor Isaac. Continuando na visão da questão de propósitos, volto a dizer, às vezes a gente não consegue abrir uma visão para entender todo o propósito de Deus. Eu bem entendo que Deus é um Deus soberano, que ele pode fazer tudo aquilo que ele desejar fazer, mas ele também deixou claro a sua vontade na palavra de Deus, e precisamos entender aquilo que ele revelou a nós através do seu propósito explícito na palavra de Deus. Então, eu vou pedir a permissão de tentar gastar pelo menos uns 3 minutos seguidos. Fica aí. Tranquilo, agora nós temos mais tempo. Vamos embora. Eu vou tentar colocar aqui 3 propósitos que eu entendo, que eu vejo no falar em línguas na Bíblia, e quero tentar pegar aí embasamento teológico. Primeiro propósito, que é o que o pastor Isaac tem colocado de uma maneira muito clara aqui, está baseado lá em Atos 2. Em Atos 2, o falar em línguas é o homem que fala ao homem das grandezas de Deus. O homem não fala com Deus, o homem fala ao homem. Nós os ouvimos falar das grandezas de Deus. É o homem falando com o homem. Qual foi o propósito? O propósito foi edificar aqueles que estavam ouvindo das grandezas de Deus, e também foi um start para o evangelismo. Tá? Ali, quando eles falaram das grandezas de Deus, foi um start para o evangelismo. Logo depois Pedro entra e já prega o evangelho, e através da pregação do evangelho 3.000 almas se convertem. Tá? Quem que entendeu?
só entendeu aquele que falava a língua dita. Se quem falava elamita entendeu elamita, quem falava a língua dos medos entendeu a língua dos medos. Então, só entendeu quem falava aquela língua. Então, se a pessoa falava aquela língua X, entendeu a língua X. Bom, agora eu vou abrir um pouquinho mais o leque, que é um segundo propósito que eu vejo na Bíblia do falar em línguas. Paulo aqui no capítulo 14, ele diz assim: segui o amor e procurai com zelo. Nós temos que procurar, e para mim é uma atitude que deve continuar até hoje, procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o dom de profetizar. Porque o que fala em línguas estranhas não fala a homens. Gozado, em Atos eu acabei de declarar que eles falaram a homens das grandezas de Deus. E agora Paulo está dizendo, não fala a homens. Aí eu entro em crise. Peraí, fala a homens ou não fala a homens? Quem que errou? Paulo, que diz que não fala a homens, ou Lucas, quando escreveu Atos, que diz que falou aos homens? Aí eu entro em crise, ou uma aparente crise. Ajuda o pastor Paulo nessa crise aqui. Será que, com relação a essa ampliação de propósitos, pastor Isaac, a gente sai do âmbito da paradoxalidade para o paradigmático, né, tomando como referência as línguas? Não, mas é justamente tem que compreender ali o paralelismo do texto, né? Pois quem fala em língua não fala homens. De fato, ninguém entende. É isso, ninguém está entendendo o que está sendo dito, porque são línguas estrangeiras. Então ele está falando, ele trouxe o dom de língua. Então aqui nesse sentido já fica aqui a ideia então que o que falaram em Atos eles não entendiam efetivamente, né? Eles não entendiam. Isso fica claro, era para testemunhar as grandezas de Deus aos incrédulos, como aqui o pastor Isaac está afirmando. Para o âmbito da igreja formada, da igreja de Corinto, né? Que era uma igreja cosmopolita, uma igreja que existia muitos estrangeiros, né? Mas no que tange a edificação da igreja, isso é dito no versículo 4, no versículo 5, no versículo 12, no versículo 17, no versículo 19, no versículo 26, no versículo 31, o propósito do exercício dos dons. E aí, mais uma vez, sigam o amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. As pessoas estão hoje fazendo a mesma coisa que os coríntios fizeram. O dom de línguas, se compararmos, ele vai falar no final do capítulo 12, né? Buscai com zelo os melhores dons. Qual é melhor, profecia ou línguas? O apóstolo Paulo já deu a resposta, dom de profecia. Então, o melhor dom não seria o dom de línguas, que era para... Mas então, se os dons cessaram, por que Paulo advertiu para buscar? Uma pergunta. O que você acha? Esse aqui é o problema de Corinto ali. Então, eu uso um paralelismo ali. Quem fala em línguas não fala aos homens, de fato ninguém entende. Mas a Deus, em espírito, fala mistérios. Ou seja, Deus capacitou essa pessoa a falar uma língua estrangeira, uma língua, como o pastor tem dito, uma língua internacional. E aí ele vai fazer o contraponto com o dom de profecia, vai colocar o dom de línguas lá embaixo, e usa de vários momentos. Irmão, se eu for visitar vocês e falar em línguas, em que lhes serei útil? A não ser que lhes leve alguma revelação, conhecimento ou profecia ou doutrina. Não adianta, vocês estão aí se matando de falar algo que ninguém entende. E naquela época eram idiomas conhecidos, mas ninguém entende. Então, por isso que ele menciona, o pastor mencionou aqui, você tem que orar para poder interpretar, porque a interpretação vai edificar a igreja, enquanto que o dom de línguas, por assim dizer, sozinho, ele serviria de juízo. É o cumprimento da profecia mencionada no versículo 21 de 1 Coríntios 14. Ótimo, segura aí o raciocínio, o caminho que está tomando aqui, porque agora a gente vai ter a nossa divisão, né? Pelo Dial continua a programação da musical, mas você acompanha esse debate que está muito edificante, que está muito contributivo pelas redes. Então a gente continua no canal do YouTube da Rádio Musical FM e também simultaneamente no canal do pastor César Cavalcante. Então, continua ligado aí, a gente já volta depois do break aqui pela Musical no canal do YouTube. Daqui a pouco,
tem mais debates na Musical FM. Você sabia que a Musical do que aquela sensação de osso com osso? Você emissora da rede No culto. Na igreja a gente prima pela ordem do culto. Eu não sou a favor daquilo que algumas pessoas falam de rajada de línguas. Não, a gente prima pela ordem do culto. E eu acredito que é exatamente o que Paulo está fazendo aqui quando ele escreve o capítulo 14 de Coríntios. É uma igreja cosmopolita, era uma igreja muito grande, formada de bebês espirituais, tanto de gentios como de judeus, na sua grande maioria de gentios. Estavam vivenciando algo extremamente novo, estavam empolgados, né? E agora Paulo está, desculpa a linguagem, está colocando ordem na casa. Gente, vamos colocar ordem nessa casa. E Paulo, ele está falando sobre a ordem do culto, ele está falando sobre a ordem do momento de comunhão. Então, o foco de Paulo aqui no capítulo 14 é do momento que a igreja se reúne. E aí ele faz críticas severas, a gente percebe isso, desse falar em línguas, né, desenfreado, que alguns dizem sem sentidos, e Paulo está dizendo que realmente não há sentido de você falando línguas que ninguém está entendendo nada. Por que Paulo está criticando? Está criticando falar em línguas? Não! Ele está criticando o objetivo do falar em línguas naquela hora, porque estou num coletivo e se ninguém entende, para que está falando? Desculpa a minha comparação. Paulo diz assim: se comer carne escandaliza teu irmão, não coma. Ao meu entender, Paulo não está criticando comer carne. Ao meu entender, Paulo está criticando o escandalizar. Então eu até brinco: se comer carne escandaliza teu irmão, come escondido. Porque o pecado não é o comer carne, o pecado é escandalizar. O pecado em Coríntios 14 não é o falar em línguas, é o não aproveitamento coletivo. Eu começo a falar em línguas ali no meio da igreja, né? Ninguém está entendendo absolutamente nada. Paulo fala assim: fica quieto, para. Pastor Isaac, eu certa vez ouvi o reverendo Augusto Nicodemos, que é considerado aí entre o grupo dos cessacionistas, né? E ele falava... Não sei não, hein? Eu não sei não. Eu acho que é. Pois é, o pastor Augusto é considerado, né, por um grupo que é chamado de pentecostal, porque existem as classificações populares e as classificações teológicas de fato, mais técnicas, né? Mas eu ouvi o pastor Augusto Nicodemos dizendo que se ele presenciasse ou num contexto em que o dom de língua se manifestasse em culto dentro das orientações apostólicas, não quero aqui também colocar palavras na boca do reverendo Augusto, mas mais ou menos o que eu ouvi ali, mas que o que ele dizia, assim, em suma, que o modelo do pentecostalismo ou dos grupos pentecostais nos nossos dias não se encaixa dentro das orientações apostólicas apresentadas aos Coríntios. Estou aqui resumindo de maneira bem grossa o que ele disse. Né? O que você acha disso? Você acha que não pode ter uma manifestação genuína pela sua posição? Não. Assim, a falta da ordem que o pastor mencionou aqui, é importante até ter lembrado isso, eu ia eventualmente chegar nesses textos aí, o Lucas lembrou bem. O problema desse vídeo aí, do reverendo Augusto, é que ele não define, por assim dizer, ou claramente, ele não define o que é o dom de línguas. Então ele deixa em aberto aí para as pessoas achar que o Labachuras aí, pessoal praticado pelo pessoal aí, especialmente os pentecostais, é dom de línguas. Então ele não define. Com o pastor Isaac aqui eu não preciso pôr fogo, ele mesmo coloca. Eu coloco mesmo. Mas assim, ele não define e fala da questão da ordem. Para mim, a falta de ordem, a falta do cumprimento estrito das regras de ordem e decência aqui do culto, da igreja, a falta que acontece em muitos lugares, muitas igrejas, pentecostais ou não, é mais uma evidência de que esse dom, suposto dom, é falso. Por quê? Versículo 10. Sem dúvida, há diversos idiomas no mundo, todavia nenhum deles é sem sentido. Portanto, se eu não entender o significado do que alguém está falando, serei estrangeiro, não é estranho, é estrangeiro. Remetendo à ideia de que eu serei estrangeiro naquilo que eu falo, ou seja, é uma língua estrangeira. Serei estrangeiro para quem fala e ele estrangeiro para mim.
assim como acontece com vocês. Visto que estão ansiosos por terem dons espirituais, procurem crescer naqueles que trazem edificação para a igreja. Por isso, quem fala em língua, ora para que possa interpretar. Pois se oro em língua, meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutível, porque eu não entendo. Então, o que farei? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Aquilo que as pessoas esquecem. Eu tenho que... as pessoas aqui, né? Não hoje, mas o objetivo era, se a edificação está sendo perseguida, procurada, que é Atos 2, que é realmente um sinal para os ímpios. O segundo propósito está lá em Coríntios 14, que fala em versículo 4, edifica-se a si mesmo. Essa é uma linguagem de oração. Então a pessoa está falando em línguas, ela está se edificando a si mesmo. E ao meu entender, isso é extremamente importante para a vida cristã. Paulo exorta que esse tipo de oração deve ser feita no secreto, a não ser que haja intérprete. Então, eu também concordo com o pastor Isaac, esse negócio, não vou falar dizer igual, porque não vai virar meme também. Esse negócio de meio da igreja, as pessoas ficarem ali, levantando a sua voz, eu também não concordo, porque Paulo está dizendo que isso não deve ser feito. Tá? Então, essa oração em línguas é você, é quase como Jesus disse, entra no teu quarto em secreto e ora ao teu pai. É algo extraordinário, porque edifica-se a si mesmo, tá? Você acaba mortificando a sua carne, você fortalece seu espírito, e para mim é extremamente importante. Agora, existe uma terceira manifestação de línguas, que é o que eu quero encerrar dizendo aqui no versículo 5. Diz assim, eu quero que todos vós faleis em línguas. Se isso não fosse possível, Paulo não ia dizer, eu quero. Tá? É um desejo do coração dele. Eu quero, eu desejo, é minha oração que todos vós faleis em línguas estranhas. Mas ele coloca aí a profecia num patamar superior. Mas muito mais que profetizeis. Porque o que fala em língua estranha é maior do que o que fala em línguas estranhas. Só que o texto continua. O texto não termina aqui. A não ser que, é maior, a não ser que, temos uma brecha aqui, também interprete. Me parece que quando a língua estranha ela é interpretada, ela tem o mesmo peso da profecia. Eu quero que vocês profetizem porque é mais importante do que vocês falem em línguas estranhas. Agora, se você falar em língua estranha e alguém interprete, para mim isso tem a mesma edificação da igreja. Então, só para encerrar, primeiro dom é um sinal para os ímpios. Segundo, edificação própria. Terceiro, línguas mais interpretação, edificação da igreja.